Então, tá bom. Então, vamos começar, né? A gente tem falado de missões esse semestre. Eu estou feliz de dar uma aula, porque eu estava com saudade já. Eu dando aula na escola dominical, mas no instituto essa é a primeira do semestre. E nós Então, estou também. contente, né? Estou contente de estar voltando à ativa. E o assunto que veio para mim foi esse, missões no Novo Testamento, com uma ênfase maior no apóstolo Paulo, né? E realmente é uma personagem muito importante do Novo Testamento. E a gente vai começar hoje, tá? Não vai dar para abranger tudo isso. A gente terminou na semana passada falando sobre a grande comissão. O pastor deu uma aula sobre a grande comissão, e só para a gente lembrar, né? O versículo que assim a gente considera a grande comissão é o que está lá em Mateus 28, 18 a 20, embora ele apareça também de maneira um pouco diferente nos outros evangelhos, mas o versículo está ali, né? Onde o próprio Jesus diz: ide por todo mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então, a base da grande comissão, a base para a missão no Novo Testamento, é dada pelo próprio Cristo, o próprio Jesus, né? Depois de morrer, de ressuscitar. Então, reforçando aquela ideia que a gente tem aprendido desde o começo, que a missão não depende da gente, a missão é de Deus. A missão depende da autoridade suprema de Cristo, né? É Ele quem nos usa na missão, é Ele quem nos impele para a missão, tá? Tudo vem dele, bom? A ordem, né, foi uma ordem missionária, foi uma ordem progressiva, né, porque ele vai falar para começar em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia, e depois os confins da terra. Então, quando Jesus mandou que os discípulos fossem fazer missões mesmo, na prática, assim, não foi uma coisa que já abrangeu o mundo inteiro, eles não tinham que abranger o mundo inteiro de uma vez, né? Foi uma coisa gradativa, né? Jesus mesmo falou, ó, começa lá em Jerusalém, né? Mas a base da pregação era sempre a mesma. Precisava o arrependimento, precisava crer que Cristo era o Salvador, que ele era o Cordeiro de Deus que tinha sido enviado. Então, isso deu uma universalidade para a missão, uma unidade, né? Porque em todo lugar que se pregava isso, era a mensagem que era dada, né? Tinha que pregar o arrependimento para que as pessoas pudessem se chegar a Deus. Sempre lembrando que tudo isso vem direto da graça divina, né? Da graça de Deus sobre nós. O processo que eles usaram, que Jesus fala ali, é o discipulado completo. Então, era para ensinar, para batizar, né? Não era simplesmente uma conversão rápida, mas era para ensiná-los todas as verdades. E quando a gente pensa em missões, muitas vezes a gente pensa que chegou na conversão do nosso objeto de evangelismo, acabou. E não acabou. Pelo contrário, está começando, é o primeiro passo. O primeiro passo é o entendimento de que você precisa de Cristo, né? A aceitação de que aquele sacrifício que Jesus fez é suficiente para te dar vida eterna, e não só isso, mas te dar um novo relacionamento com Deus, dessa vez perfeito, sem a impureza do pecado. Então, a evangelização, missões, ela não para quando a pessoa chega nesse entendimento, tá? Continua. Por isso que a gente enfatiza fazer discipulado, por isso que a nossa igreja tem tanta preocupação com o ensino, porque isso faz parte da missão. A gente tem que ir aprendendo, tem que ir conhecendo as coisas de Deus, até para poder fazer a missão de uma maneira mais séria, mais correta, tá? A garantia de que vai dar certo, e que vai dar tudo certo, é o próprio Cristo, pela soberania de Deus, né? Porque a gente sabe também que a gente não faz nada, né? A gente é uma ferramenta, um instrumento, mas é a graça de Deus que vai atingir o pecador e que vai trazê-lo aos pés de Cristo. A gente é só a voz audível que Deus está usando.
Mas quem faz toda a obra, através do Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Por isso que a nossa posição se chama monergista, porque tudo vem de Deus. O homem não tem ação nenhuma que vá levar a esse entendimento da salvação. Tudo vem diretamente de Deus. Por isso somos monergistas. Tudo bem? Quem já me conhece sabe que eu falo muito, então se tiver algum comentário, faça, tá? Opa! O primeiro comentário é como que passa aqui, passa. No Novo Testamento, então, a gente vê as missões se abrindo, é? E ela sai de uma visão centrípeta, que voltava as coisas todas para Israel, para uma adoração do Senhor ali no templo e pelas leis de Israel, ela se torna centrífuga, ou seja, ela vai ser espalhada, tá? E Deus levantou homens e mulheres para criar essa rede, uma rede colaborativa de missionários, que foi expandindo o missionário pelo Império Romano, que era ali ao redor do Mediterrâneo, que era o mundo que eles conheciam, tá? Mesmo nos discípulos que já eram discípulos, e depois pessoas que foram se convertendo, né? Essa foi a estratégia usada. Os missionários do Novo Testamento, o nome que se sobressai mais é Paulo, porque a ação dele é bem descrita no livro de Atos, e ele é um escritor que produziu a maior parte do Novo Testamento, né, dos escritos, dos registros. Então, ele é um nome bem conhecido, um peso bem grande nessa questão missionária no Novo Testamento. Mas houve outros também, né? Então, a gente não pode deixar de falar de Filipe, a gente não pode falar de Pedro, a gente não pode deixar de falar da Priscila e Áquila, que já eram discípulos de Paulo, a gente não pode esquecer Timóteo, a gente não. E os discípulos mesmo que estavam ali seguindo Jesus, quando Jesus estava aqui, eles também saíram pregando o evangelho, né? Eu não fiz uma relação dos discípulos para onde eles foram, mas eu posso até trazer na próxima aula, porque eles também tiveram uma ação. Mas o grande nome que se sobressai é mesmo o de Paulo, né? Por isso que a gente está falando mais dele, tá bom? Então, aquilo que eu falei, o evangelho, ele saiu daquele centro que era Jerusalém, né? E se expandiu. Então, como uma força centrífuga, abrindo, né? Porque foi o próprio Deus, o próprio Jesus, que vai falar isso até direto para o Paulo, né? Que ele vai pregar para os gentios também, tá? Então, esse desafio de missões logo no início da igreja primitiva, como diz aí, ele não era apenas geográfico, porque havia muitos desafios geográficos. O transporte não era fácil, as comunicações não eram assim fáceis, embora o Império Romano tenha facilitado bastante as coisas, né? Ainda assim, não tinha carro, não tinha avião, não tinha WhatsApp para mandar divulgação, não tinha nada, né? Era boca a boca e era andando, andando, viajando de navio, ou a cavalo, ou camelo, ou sei lá como, andando a pé, mas não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Então, havia, sim, um desafio geográfico pela distância, tá? E havia também um desafio cultural, porque o mundo greco-romano tinha uma visão muito diferente do cristianismo, né? O cristianismo tem valores que eram muito diferentes dos valores greco-romanos. Então havia vários obstáculos, vários desafios, né? Então o evangelho precisava realmente alcançar coisas bem diferentes, né? Então, eu já falei do Pedro, né, que foi um líder. Já falei do Felipe, né, que foi para Samaria, tá? Aqui a gente tem só alguns, tá bom?
não são todos, como eu falei, tem mais gente, que a gente talvez mencione depois, mas hoje é só mesmo para a gente ter uma ideia, né? Paulo, então, ficou ali no Mediterrâneo, Pedro ficou mais em Jerusalém, Filipe, Samaria e África, Barnabé na Ásia Menor, Timóteo em igrejas locais, Apolo, Priscila e Áquila ali em Éfeso e Corinto, que já foram igrejas fundadas por Paulo, tá? Então, era uma rede de missionários, né? E missões, elas não são feitas com uma pessoa, são feitas com uma equipe, né? O missionário que está lá, por exemplo, a Bruna, que está lá na Guiné-Bissau, ela pode estar lá, mas ela depende de uma rede com ela, uma rede de oração, uma rede de apoio financeiro. Ela precisa, né, dessa equipe toda valorizando e apoiando missões. Por isso que nós devemos dar muita importância para missões na igreja. Porque a igreja aqui, que está, a igreja local, que está aqui no Morumbi, ela deve servir de base, ela deve servir de apoio para missionários enviados, né? Aí a gente fala da Bruna lá na Guiné, mas a gente tem o Tiago aqui em Curitiba, é um missionário, né? Então, ele não está sozinho lá, ele tá nós estamos com ele, em oração, em apoio, em mandando mensagens animadoras para ele, né? De vez em quando, manda um WhatsApp, manda alguma coisa pelo Instagram. O Tiago é muito ativo no Instagram, é fácil você mandar mensagem para ele por ali, né? Mas tenha em mente que missão depende de mim também. Eu não vou sozinha, mas eu tenho que participar com quem está indo fazer missões mais na frente, tá? Tudo bem? Vamos nos deter agora em Paulo, né? Quem era Paulo ou Saulo, né? Quando a gente começa a ouvir falar dele, a gente começa a ouvir como Saulo. E ele era original da cidade de Tarso. Tarso é essa cidadezinha aqui, ó. Tá dando para ver aqui, ó, onde eu estou circulando? Hoje em dia ela ainda existe, mas ruínas, né? E é na Turquia. Esse território aqui hoje é a Turquia, tá? E é a província de Mersim atualmente. Mas Tarso era aqui, tá bom? E olha Jerusalém onde é, aqui embaixo. Jerusalém está aqui. E aqui está Damasco, que vai ser uma cidade que também vai ter uma importância na nossa história, tá? Deixa eu só mudar aqui. Então, Tarso é uma cidade atualmente na Turquia, tá? Região sudeste da Ásia Menor, tá bom? E ela era uma cidade importante, porque ela era uma cidade livre no Império Romano, fazia parte do Império Romano, mas ela era uma cidade livre dentro do Império Romano, né? E dava a cidadania romana para quem nascia lá. Por isso, Saulo, tinha cidadania romana. Provavelmente o pai dele ou tenham comprado inicialmente, porque eles eram judeus, né? Eles provavelmente tenham comprado essa cidadania ou ganhado até por serviços prestados ao Império Romano. Mas o certo é que Saulo, ele já era cidadão romano. Ele nasceu cidadão romano, ele tinha por nascimento, né? E ele causava, às vezes, é, até surpresa com as pessoas com quem ele falava, porque não era fácil ser um cidadão romano. Ele era alguém importante porque tinha cidadania romana, tá? Tarso também era conhecida por ser uma cidade universitária, era uma cidade de muita cultura, era uma cidade onde havia muita filosofia. Então, Paulo nasceu e cresceu nesse ambiente, um ambiente bem greco-romano, um ambiente bem influenciado pela filosofia grega, com filósofos ali, com professores, né? Então, ele
era um judeu fariseu, e ele teve um excelente professor nessa área do judaísmo. Ele foi aluno do Gamaliel, que era um rabino muito conhecido. É como se ele tivesse estudado na melhor universidade daquele período, né? Que seria a melhor universidade hoje do mundo. Foi lá que Saulo estudou. E estudou com esse professor que era o bambambam dos bambambãs, né? O Gamaliel. Gamaliel tem umas outras passagens que ele aparece em Atos, dando conselhos para os judeus que estavam perseguindo Paulo, perseguindo o evangelho, tá? E por tradição, então, o Saulo era um judeu fariseu. O que significava ser um judeu fariseu? Significava que ele era super voltado para a lei. Ele conhecia a lei nas suas minúcias, ele cumpria a lei na integridade que era possível, né, ao ser humano cumprir, fazia os seus rituais, guardava o sábado, não falava o nome de Deus em vão, todas aquelas coisas que os judeus prezam, Paulo prezava muito. Paulo tinha isso como a sua maior virtude, ser um judeu super tradicional, super sério no seu relacionamento com Deus. E ele achava que esse relacionamento garantia para ele uma vida aceitável diante de Deus, né? Que é o que a gente fala na calvinista, né? Chama da depravação total, né? A pessoa pode ser hiper religiosa, mas se ela não tem a salvação, não adianta de nada, né? Na verdade, vai ser uma inimizade contra Deus, que foi o que aconteceu na vida do Saulo. Ele se tornou um judeu tão fervoroso que ele ficava muito, muito nervoso com o pessoal do caminho. Ele chamava aqueles do caminho, que eram os cristãos. E ele, então, começou a perseguir os cristãos, né? E Saulo, lá em Atos 7, quando Estevão, o primeiro diácono, né, o primeiro mártir, foi apedrejado. Estevão, o diácono, o primeiro mártir, foi apedrejado, né? E lá diz que ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá. Eu lembro quando eu era pequena, eu aprendi essas lições na escola dominical, a cena que mostrava isso, mostrava o Paulo segurando as capas daqueles que estavam lá realmente apedrejando o Estevão, né? Ele não estava tirando uma pedra, mas ele estava lá incentivando e segurando todas as capas para o pessoal ter mais facilidade de apedrejar o Estevão, né? Então, mas na cabeça do Saulo, queridos, isso era o certo. Tratava com aquela ideia do Messias que ia chegar, um Messias político, ele ainda tinha tudo isso na cabeça. Ele era um judeu, assim, daqueles que era perfeito, ele mesmo se colocava como um judeu irrepreensível, porque ele seguia as coisas da lei da maneira mais séria possível, né? Da maneira mais séria que ele conseguia fazer. E ele achava que isso fazia dele um judeu assim muito perfeito, tá? Ele vai se chamar de irrepreensível, se não me engano, escrevendo aos Gálatas, tá? Mas aí como é que o nome dele virou Paulo, né? Porque começa como Saulo, quando a gente começa a ouvir falar dele em Atos 7, é Saulo, vai Saulo por uns bons tempos ali, aí de repente ele vira Paulo, né? Então, há pessoas que entendem que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo no momento da conversão. Mas isso não é um fato bíblico, tá? Isso não está registrado lá. Então, isso é um mito. Não tem nenhum respaldo bíblico para a gente dizer, o nome de Saulo foi mudado para Paulo quando ele foi convertido. Não tem isso, não. O pastor está coçando o rosto lá. Espero que você ache que está certo, tá, pastor?
Mas eu acho que os estudiosos falam isso também. No Antigo Testamento havia mudança de nome, né? Para Abraão para Abraão, Jacó virou Israel, né? Sarai virou Sara. Quando Deus chamava a pessoa e transformava a pessoa, havia uma mudança de nome mostrando essa transformação. Mas isso não acontece no Novo Testamento. E Saulo não é um exemplo de Deus mudando o nome de ninguém lá, tá? Acontece que Saulo era um nome hebraico, que significava Saul, escolhido, tá? E Paulo é o nome dele grego, que era a língua que se falava mais, que era mais fácil para ele se comunicar com as pessoas. Então começou a usar o grego e aí virou Paulo. Mas não foi porque ele estava convertido agora, Saulo era o que perseguia os cristãos e Paulo era o missionário. Não, é a mesma pessoa, tá? E mudou a visão do Paulo, é claro, porque quando a gente é convertido, a nossa visão vai mudar. Mas não é por isso que o nome dele virou Paulo. O nome dele era Paulo ou Saulo, tanto faz, né? E tanto a gente vê que ele continuou sendo chamado de Saulo, porque ó, na conversão, que está lá em Atos 9, Jesus chama Saulo, Saulo, né? Jesus não fala, Saulo, agora você chama Paulo. Não tem isso lá, né? Quando o Ananias vai lá falar com ele, continua chamando de Saulo, né? Quando na igreja de Jerusalém eles vão sair numa viagem, o versículo lá diz: o Espírito falou à igreja, né? Separai-me Barnabé e Saulo. Ele já era um missionário, já estava sendo enviado como missionário, tá? E aí, quando ele começa a ser chamado de Paulo, é a partir de Atos 13, onde Lucas registra: todavia Saulo, também chamado Paulo, tá? E é no ponto que ele está indo como missionário, está indo numa viagem, tá? Então, a partir daí, Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a se referir a Paulo somente como Paulo, mas por ser o nome dele grego, ele está indo aos gentios e era a língua que eles iam entender melhor. Tudo bem? Tem problema? Tá? Então, voltando aqui, né? O que o Paulo era antes, né? Antes de conhecer Cristo. Consentiu na morte de Estevão, pediu ao sumo sacerdote lá de Jerusalém que ele queria ir para Damasco para perseguir cristãos, assolava a igreja. Olha, esse é o versículo, né, que fala dessas atrocidades todas aí, né? Assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Atos 8:3. Paulo era temido. As pessoas morriam de medo do Paulo, porque onde o Paulo aparecia era em perseguição. Muitos cristãos foram perseguidos e presos pelo Paulo antes dele ser convertido. Ele era um terror, porque ele achava que ser cristão era estar traindo não só o Império Romano, mas também o judaísmo. Então, ele ia atrás de judeus que estavam se convertendo. Porque, num primeiro momento, a maioria dos cristãos era de judeus convertidos mesmo, né? O evangelho começou ali. Então, ele ia atrás de quem se dizia convertido, porque ele considerava como um traidor, tá? E aí aconteceu, então, uma coisa maravilhosa, né? Quando a gente lê Atos 9, a gente vê uma história linda acontecendo, né? Que é a conversão do Saulo, né? Então, lá diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era como ele chamava, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, essa foi a ideia do Saulo quando pediu as cartas, né? E aí ele recebeu e ele, então, foi para Damasco.
Lembra do mapa? Jerusalém estava lá embaixo, Damasco estava ali mais para cima, né? Então lá foi ele. E aí, ó, o que acontece? Seguindo ele estrada fora, desculpa, tá tudo lá em Atos 9, tá? Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o interessante é que Jesus não pergunta para ele por que você está perseguindo os cristãos, por que você está perseguindo essas pessoas que estão pensando diferente de você, por que você está sendo tão cruel com essas pessoas que não estão mais firmes no que era o judaísmo tradicional. Não, a pergunta é direta, por que você me persegue? Jesus falando diretamente com Paulo, ó, por que você está me perseguindo? Por que você não me aceita? Por que você não entende o que eu estou falando? Por que você não entende aquilo que eu deixei de mensagem? Tá? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? E aí Saulo caiu no chão, ficou morrendo de medo e perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. E os companheiros de Paulo, porque obviamente ele não estava viajando sozinho, havia uma comitiva com ele, até soldados e outras pessoas que estavam saindo para perseguir os cristãos, né? Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Então, eles ouviram a voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas eles não viam ninguém. Como Paulo também não viu, ele só viu aquela luz que o cegou. Tanto o cegou que, quando ele se levantou, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, eu imagino o desespero do Paulo, né? Porque do nada, vê essa luz super brilhante, e ele, que era o super judeu, irrepreensível, agora tinha que ser conduzido pela mão, né? Então, tudo aquilo que ele achava que ele era capaz, a justiça própria dele, né? Caiu por terra, ele foi humilhado ali pelo Senhor Jesus, que mostrou para ele que ele não era nada, ele agora nem enxergava, ele precisou ser conduzido pela mão, né? Muitas vezes a salvação vai acontecer assim. A gente acha que é o bam, bam, bam da cocada real, e aí cai a nossa ficha que a gente não é nada, né? A gente, como diz o José, é um miserável pecador. Não é nada, absolutamente nada, não tem direito a nada. Mas é só quando a gente entende isso e se humilha realmente perante o Senhor, é que a gente pode reconhecê-lo como nosso Senhor, né? E aí a, a nossa vida pode ser transformada, né? Enquanto a gente tiver um resquício achando que a gente pode alguma coisa, né? A gente não vai conseguir nada. E a voz que Saulo ouviu foi realmente uma chamada irresistível para ele. Ele ficou sem comer, sem beber, certamente meditando naquilo que ele tinha escutado, certamente pensando em tudo aquilo que tinha acontecido com ele, naquilo que ele pensava até aquele momento, e o que que isso ia mudar para ele. Não foram 3 dias de meditação tranquila e paz. Eu imagino que tenham sido 3 dias de muita luta interna, muita luta do próprio Satanás, tentando evitar que Saulo entendesse a mensagem do Senhor Jesus, né? Eu imagino que foram 3 dias muito difíceis e pesados. Até que Ananias chegou lá, né? Ananias chegou lá, né? E é o que a gente lê na continuação lá de Atos 9, né? E ora, havia em Damasco, a partir do versículo 10,
um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque era comum chamar, né? Saulo de Tarso, a cidade da onde você vinha ser o seu tipo sobrenome, né? Saulo de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, quer dizer, não viu entrar, na verdade, né? E impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista, né? Deus está falando isso para o Ananias. Ó, o Saulo teve uma visão de alguém que entra lá e impor a mão sobre ele, ele ia recuperar a vista, tá? Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E a reação ia ser essa mesmo, porque a fama de Saulo já era grande como perseguidor. Aí, de repente, Deus te chama e fala para você ir lá, justo na casa onde está o maior perseguidor, né? Aquele que está fazendo mais mal para a igreja. Meu, a Ananias ficou com medo, eu ia ficar também, acho que todos nós aqui, a gente ia falar, Senhor, tem certeza, é isso mesmo, Senhor? Eu estou entendendo bem, é isso, né? Porque foi difícil, mas Ananias obedeceu, graças a Deus, né? Ele era um servo fiel e obedeceu, né? E aí o Senhor lhe disse, confirmou com ele, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E com essas palavras, o Ananias, ele se sentiu confortado e corajoso e animado, e ele foi. Então, Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, né, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Os olhos de Paulo foram abertos, né? Então aí tem até esse simbolismo aí das escamas, mas é isso que acontece quando o evangelho chega para alguém que Deus está chamando, né? De repente, a pessoa enxerga o que é. Às vezes você já falou de Cristo para aquela pessoa muitas vezes, mas nunca chegou ali. O Espírito Santo nunca chegou até o convencimento, né? E aí com Paulo, que ainda era, chamava Saulo ainda aí, né? Aconteceu assim, tá? A visão dele, o ponto de vista dele, a maneira dele enxergar as coisas, tudo mudou nesse momento. E ele se transformou, então, num vaso de honra, foi transformado, né, num vaso de honra. Lembrando que vaso é um vaso que conduz, é a nossa veia, tá? Não é um vaso que só acumula e fica lá dentro, que nem um lago estagnado. Não. Vaso é um vaso que vai conduzir. E foi isso que Saulo se transformou, um vaso de honra para o Senhor, né? E realmente a gente vai ver que ele entendeu muitas coisas pelo sofrimento, porque Deus permitiu na vida dele muitas coisas difíceis, né? Cada vez mais ele se achegava perto de Deus, né? Aí o que aconteceu com o Saulo, então? Tá? Ele foi chamado, né? E aí, quando o Senhor falou com Barnabé, ele já falou que Saulo ia falar para os gentios, ia falar para os reis, ia falar para os judeus, e que ele teria experiências de sofrimento, né?
E Paulo imediatamente foi se juntar aos discípulos, né? Começou a pregar nas sinagogas, começou a falar do evangelho. É óbvio que houve rejeição, né? Houve muita rejeição, as pessoas tinham medo. Paulo teve que fugir de Damasco dentro de um cesto, porque as pessoas começaram a querer matá-lo, né? Então, começou a pregar, não teve mais dúvidas de que o Senhor era o Messias e foi ousado, levando a mensagem nas sinagogas que ele conhecia ali, tá? Então, aquele que tinha ido para Damasco para perseguir pessoas, começou a falar de Jesus para as pessoas, né? Se isso não é obra de Deus, do que é, né? A gente não tem como explicar isso, tá bom? Então, realmente foi perseguido, e ele conta na carta aos Gálatas que ele passou um período na Arábia depois disso. Sabe exatamente quanto tempo ele passou lá. Lá em Gálatas ele fala 3 anos, mas não explica se foram 3 anos na Arábia ou se foram 3 anos desde a estrada de Damasco até ele voltar. Mas ele passou um período na Arábia, onde ele foi meditar, provavelmente aprendeu mais das coisas de Deus, mas nós não temos acesso a esses relatos do que ele realmente fez. A gente só sabe que lá ele se aprofundou mais no conhecimento das coisas de Deus e para poder pregar mais e melhor, né? Opa, então, tá? Hoje a gente está vendo. Opa, perdão, pessoal. Mas hoje a gente está vendo a primeira parte da vida de Paulo, como Paulo era antes da conversão e o que aconteceu com ele durante suas primeiras experiências com Deus, né? A partir da próxima aula, que não será próxima quinta-feira, porque a próxima quinta-feira nós temos vigília, tá? Vigília de Páscoa, para a qual a gente convida todos vocês a estarem lá conosco, tá? Vai ser presencial na igreja, a partir das 8h30, vai até meia-noite. Então, próxima quinta-feira não teremos instituto, nós estaremos na vigília. Mas voltaremos no dia 9. E no dia 9 de abril, então, a gente vai ver a segunda parte de Paulo. Aí a gente vai ver mais a ação dele como missionário mesmo, né? Hoje foi só uma introdução. E a partir dessa aula de hoje, né, a gente vai ver mais missionários que o Senhor usou para expandir sua mensagem, né? A gente começa com Paulo, mas aí a gente vai falar de alguns outros. Vão ser aulas bem interessantes falando de pessoas que dedicaram suas vidas para isso. Como Deus as chamou, como Deus as convenceu, como Deus as trouxe, de que era necessário elas dedicarem suas vidas para a missão. E que isso tudo que a gente tem visto seja um desafio para nós, né? Sabendo que a gente faz missões aonde está. Não precisa ser um Saulo e ter essa experiência super maravilhosa, né? Pode ser no quietinho do seu quarto, em oração, lendo a Bíblia, mas esteja atento ao chamado, né? O Senhor chama. E se eu não aceitar, ele tem outro. Ele não vai precisar de mim se eu não quiser fazer. Mas quem vai perder sou eu, né? E Saulo, graças a Deus, entendeu isso, aceitou o chamado, e é por ele que hoje nós também falamos dessas coisas, né? Que o Evangelho chegou até nós, porque alguém ouviu o chamado de Deus e teve a ousadia de levar o Evangelho de Jesus para aqueles que nem eram de Deus. Bom, é isso aí, pastor.